numa aula de português, eu estou na cozinha. Pois é, nós vamos aprender que existem vários tipos de textos. E pelo estilo dele, você pode reconhecer para que ele foi feito. Por exemplo, a receita. Quando nós olhamos para esse tipo de texto, ele tem algumas características que são específicas da receita. Então, vai lá, pega a sua apostila número 2 e abra na página 41. Se quiser dar uma pausa e vai lá buscar para a gente realizar a leitura. E eu quero que você acompanhe. Estudo de texto. Faça uma receita com o adulto. A receita com o adulto. Leia o texto e responda. Receita: bolo peteleco. Ingredientes: 2 ovos, 3 xícaras de farinha de trigo, 2 xícaras de açúcar. Você está acompanhando aí, olhando o número e o desenho? 1 xícara de chocolate em pó, 1 xícara de óleo, 1 colher de sopa de fermento em pó, 2 xícaras de leite quente. Modo de preparo: misturar todos os ingredientes, acrescentar por último o fermento, colocar em uma forma untada e levar ao forno quente por 20 minutos. Saboreie o gostoso bolo peteleco. Então, eu não quero que você responda agora, tá? Eu quero que você se prepare para fazer esse bolo também com a família, tá? Em outro momento, eu não quero que você responda isso agora, só depois da nossa aula de culinária, tá bom? Quando na receita ele usa esse termo, nós já falamos isso na escola, xícara, do que ele está falando? Ele está falando desse tipo de xícara e não daquela xícara menor de café, ok? Só que algumas mamães, para não correr o risco do erro, o que elas podem usar? O copo medida. No copo medida já vem os tracinhos que mostram até onde aquele determinado produto deve ir. Então, ao invés de usar a xícara assim, eu vou usar aqui a medida de 1 xícara, mas é a mesma coisa. Só que aqui dentro às vezes derrama menos, não é verdade? Quando ele fala no texto, ele trata do assunto colher de sopa. Então, não pode ser aquela colherzinha pequena de café, não pode ser aquela colher muitas vezes usada de sobremesa, mas tem que ser aquela maiorzinha que realmente a gente gosta de comer sopa com ela, não é verdade? E também não é aquela grandona de colocar arroz, né, da panela, não, também não pode ser aquela grandona, tá? Colher de sopa é a nossa medida de hoje. E assim como o copo que substitui a xícara, também existe algumas ferramentas assim, que ele é uma medida que representa desse lado 1 colher de sopa e deste lado 1 colher de café. Então a Pro vai usar esta medida, mas você pode usar colher assim, vai dar certo também, ok? Então vamos lá. Para começar, a gente vai acender o forno, porque a dica é deixar o forno quente, ok? Então você, antes de começar, vai até o seu forno, o fogão, pede para a mamãe acender, ok? Aqui o meu tem que segurar por alguns instantes para que o fogo permaneça. Depois que você acendeu, certifique-se que as suas mãos estão limpas. Então,
Vamos lavar. Se a gente estivesse lá na escola, a gente já ia começar a cantar, né? Lava uma mão, lava outra, lava uma mão. Faz parte, gente. Precisamos sempre cuidar da higiene, não é verdade? Até você pode ter pego no celular, ou até mesmo para mexer com os produtos, é bom a gente lavar a mão, pode até usar a luva, né? Ok, e agora o forno está aceso, o que que você vai fazer? Você vai untar a forma de bolo, tá? Então, para untar a forma, a Pro vai usar margarina. Você pode usar sim, ou você pode untar, passar a margarina na forma do jeito que você quiser, tá bom? Aqui acho que dá pra ver direitinho, né? Então, a Pro vai, passa a margarina, a forma já tá lavadinha, né? E aí eu vou passar a margarina no fundo dela inteiro. No fundo dela inteiro e também nas laterais, tá? Você tem que passar para o bolo não ficar colado. Existem outras dicas. Tem gente que embala com papel alumínio, porque aí nem suja a forma. Tem gente que unta com margarina e depois passa açúcar. Mas hoje eu vou fazer da maneira tradicional. Eu vou untar com margarina e depois vou passar farinha de trigo, tá? E aí, você já tá passando? Passou a manteiga, porque esse bolo hoje, esse nosso bolo peteleco, ele vai ser um bolo para o Dia das Mães, para você presentear a mamãe. E aí no final, a gente vai acrescentar um detalhezinho nesse bolo peteleco, que vai ser uma calda. Depois que você já untou, você vai colocar um pouquinho de farinha na sua forma, tá? Para o bolo não colar. Mas se a mamãe tem um jeito especial dela, não tem problema. Você pode deixar a mamãe untar, te ajudar, dar dica do jeito que ela gosta, tá bom? Não é necessário muita farinha, senão vai ficar sobrando demais. Você dá uma espalhada com a farinha e depois você bate assim, ó. A farinha caminha, tá vendo? Por toda a forma, ó, até pelas laterais. É claro que, como a apostila disse, tem que ser com a ajuda de um adulto, né? Que se a gente estivesse lá na escola, a Pro ia ajudar também, apoiar a mãozinha de vocês, para não jogar a farinha toda no chão, não é verdade? Então, aí você espalha e aí você vai deixar essa forma já untada, fogão aceso, né, lá no forno, já para você começar a fazer o bolinho, tá bom? Ok, essa minha forminha é um pouquinho alta, a Pro também não é a pessoa mais a melhor boleira do mundo não, viu? Então vamos lá. Agora eu vou começar a seguir a orientação de lá, da apostila. Eles pedem para que a gente coloque 2 ovos. Então, para você colocar os ovos, a maneira mais simples, você pode simplesmente quebrar ele e já colocar aqui, tá bom? Algumas mamães, deixa eu pôr aqui para ver se aparece mais. Algumas mamães gostam de que o ovo seja passado por um tipo de peneira. Algumas gostam de furar. E assim você belisca e tira uma pelezinha que a gema tem, que ela pode dar um cheiro forte no bolo. Eu, pra ser sincera, não me incomodo muito, mas às vezes eu tiro, assim, ó, a pelezinha ela acaba saindo, né? Então você derrama o ovo lá e fica com aquela pelezinha que ela dá um cheirinho um pouquinho mais forte, tá? Mas não tem problema se você não consegue tirar a pele, você pode pôr o ovinho inteiro mesmo. Só que é importante você quebrar ele fora, porque pode acontecer do ovo vir estragado. E aí você vai ter que lavar tudo que tá lá dentro, aí não dá, não é muito legal não.
Então, você quebra ele numa xícara, em algum potinho. E aí, depois, você coloca ele no pote da batedeira, tá bom? Ah, mas, eu não quero pegar batedeira, a gente vai bater na mão mesmo. Pode ser, tá? Ou até mesmo no liquidificador, no mix, também pode ser. Então, nós temos lá na receita 2 ovos, depois 3 xícaras de farinha de trigo. Então, eu vou virar aqui a nossa farinha de trigo e eu vou colocar 3 xícaras. Vamos contar? Cadê aqui a medida da xícara? Aqui. Vamos lá? 1, 1 xícara, que poderia ser essa aqui também, tá? Opa, aqui passou um pouquinho. 2 xícaras, 3 xícaras de farinha. A gente costuma bater um pouquinho para que a farinha se assente, porque conforme você derrama, ela fica pontuda, né? Aí você bate e ela assenta. Depois da farinha, você vai utilizar o açúcar. Então, agora são 2 xícaras de açúcar. Você pode medir lá na sua xícara, tá? Ou no copo de medida da mamãe. Então, vamos lá. 2 xícaras de açúcar. 1, 2 xícaras de açúcar. Depois das 2 xícaras de açúcar, você vai precisar de 1 xícara de óleo. Espera um pouquinho que a mamãe tá filmando, tá? Acho que já tem gente querendo comer bolo, mas não é assim rápido, né, gente? Então, depois você tem o chocolate em pó e você tem o óleo, tá? Então, nós temos 1 xícara de chocolate em pó, 1 xícara de chocolate em pó, tá? Eu vou colocar aqui, eu vou confundir vocês se eu usar a colher, né? Então, 1 xícara de chocolate em pó. Olha, é bastante 1 xícara, hein? Só que a Pro tá usando o achocolatado mesmo, tá? Mas você pode usar o chocolate em pó mesmo, que é aquele do Padre, entre outras marcas. Mas a Pro vai usar o achocolatado, tá bom? Então, 1 xícara do chocolate em pó. E aí, depois, 1 de óleo. 1 xícara de óleo, 1 xícara de óleo. Você também precisa colocar o leite já quente. Então, a Pro esquentou o leite e agora você vai colocar 2 xícaras, acho que não dá pra ver a fumacinha, né? Mas do leite quentinho, não precisa ser fervendo, pelando, tá? Mas tem que ser leite quente. Não tá falando morno, né? Fala leite quente. Então, vamos obedecer e colocar o leite quente, tá bom? 2 xícaras, vamos lá? 1,
2 xícaras. Ok? 2 xícaras. E agora, o que eles aconselham? Que depois que você colocou tudo, você coloque tudo para bater, mas não o fermento em pó. O fermento em pó para você colocar por último, tá bom? Pode vir me ajudar. Peraí que tem gente querendo demais me ajudar aqui, tá bom? Então vem. Lavou as mãos, né? Acabou de sair do banho, então tá bom. Então aperta aqui pra frente, vai? Então vamos ligar a batedeira. Isso. Aê! E aí deixa bater. Ou se você quiser bater na mão também, tá? Deixa ele bater bastante. E aí depois a gente vai colocar o fermento em pó, que é... Coração está batendo, Parece, né? ele bate até mais forte. Hoje é um dia especial. Mamãe, você é mesmo genial. Eu te amo. Aí a próxima com vergonha, eu peguei essa aqui, eu não tenho muito Aceite hoje o meu carinho. minha guardada. Mamãe, aceite hoje o meu beijinho. Geralmente as batedeiras viram. A gente não Quero que você seja feliz. Você é tudo que eu sempre quis. Dando hoje como gratidão. Você está aqui pode parecer que não tá chegando. no meu coração. Meu coração está batendo. Por meu ambiente pra lavar a louça. Pode? Ele bate até mais forte. Não, não precisa lavar não, só pra gente manter a organização. Hoje é um dia especial. Mamãe, você é mesmo genial. Eu te amo. Bem, né? Bom, agora a gente já bateu direitinho. Coração E quero está colocar por batendo. último o fermento em pó. Ele bate até. É sempre bom conferir se ele tá novinho. Esse daqui, como a Pro acabou de pegar, eu acho que não é necessário, mas muitas vezes a gente coloca um pouquinho dele na água e aí se ele mostrar como se estivesse fervendo um pouquinho, é porque ele tá bom, tá? Então é 2 colheres ou 1 colher de sopa que a mãe esqueceu? É uma colher de sopa de fermento em pó, tá bom? Então, essa medida é desse lado aqui, ó, tá? Mas você pode usar a colher simples, tá bom? A colher de sopa. Você conhece? É. A próxima é O fermento em pó, eu não gosto de deixar bater muito, tá? Eu acho que você tinha colocado no fraquinho, nem percebi. próxima. Agora, a gente vai acabar de dar mais uma mexidinha nele na mão aqui, só para não bater muito o fermento em pó, porque o fermento em pó ele é um pouco sensível. Se você põe ele logo no começo e fica batendo muito, parece que ele perde assim o poder dele, né? Então a gente dá mais uma mexidinha com a mão, tá? Só para falar, a próxima é 2 xícaras de leite quente. Ah, eu já coloquei. É? Eu já coloquei. Como é que você tá vendo isso então? Ok, criançada? Agora
a gente vai colocar... Não tô acostumada com essa batedeira, gente. O negócio não tá soltando. Ai, eu quero a minha de volta. Vamos lá, ao vivo. Não, não é ao vivo, não é brincadeira. Mas vamos lá. Agora vamos derramar ela na forma. É muito bom também você distribuir a massa sem deixar ela colocando só no meio, sabe? Pra ela não ficar muito pontuda no crescimento. Raspa tudo direitinho. Meu coração está batendo, tum, 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 tum. Ele bate até mais forte, tum, 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 tum. Hoje é um dia especial. Mamãe, você é mesmo genial. Eu te amo. Vou fazer uma mistura de leite com leite condensado. Mãe, aceite hoje o meu carinho. Mãe. Enquanto a gente deixa o bolo lá assando, agora eu já coloquei ele no forno, você marca 20 minutos. Na verdade, 20 minutos pode ser pouco. Aí você vai deixar a mamãe escolher a hora de tirar o bolo do forno, porque muda um pouco de forno para forno. Pode ser que esse bolo precise de 30 minutos, tá bom? Mas enquanto isso, o que você vai fazer? Você vai pegar o leite condensado, tá? A latinha ou a caixinha que a mamãe tenha em casa. E aí você vai abrir a latinha ou a caixinha e vai colocar em um recipiente. A Pro tá colocando nesses, parece uns copos grandes, né? Você vai colocar ela inteirinha, seja a caixinha, seja a latinha que for, você coloca ela inteirinha, tá? Vou desdobrar aqui para ficar mais fácil. Depois que você colocar ela toda, você vai acrescentar 100 ml de leite, tá? Então, vamos lá, colocou tudo. Você pode trazer tudo pra cá, tá? E agora você coloca 100 ml de leite. A Pro já colocou aqui, é um copo medida e aqui marca 100 ml, tá bom? Aproximadamente, tá? Pode ser um pouco menos do que uma latinha. Você pode usar a própria latinha para utilizar um pouco menos da metade da latinha, tá bom? Desencosta do balcão, meu amor. Aí você vai misturando com o leite condensado. Por quê? Porque a gente quer que o bolo fique um pouco molhadinho. Então, você quer mexer? Pode mexer, vai. Tá fazendo o papel de vocês, né? Então, você vai mexer bem, tá bom? Para que o leite condensado fique mais fininho. E aí, quando o bolo estiver pronto, ele vai poder entrar dentro do bolo, da massa, né? E poder deixar a massa bem molhadinha. Vai ficar uma delícia. Pessoal, o bolo ficou pronto. No meu caso, como eu não gosto de pôr o forno muito alto, demorou mais do que 20 minutos. Demorou 30 minutos, tá? Mas aí você deixa que o adulto que tá te ajudando, ele vai ver direitinho pra você a hora certa, tá bom? De tirar o bolo do forno. Na verdade, 35, né? Ah, 35, olha só, é verdade, hein? Acho que depois eu coloquei mais 5 minutinhos. Gente, o que a gente vai fazer agora? O nosso leite condensado com leite ficou lá, ó, numa espessura um pouco fina, não tão água, né? Mas só com aquele, no caso, foi uma caixinha de leite condensado e 100 ml de leite, misturou. Então agora você fura, deixa eu ver se eu coloco aqui, fica meio escondido aqui embaixo.
até que dá pra ver, né? Você vai dar umas furadinhas, pulando ali um pouquinho, de 5 em 5 centímetros, tá? Você fura o bolo, não precisa exagerar também demais, tá? Dá uma furadinha no bolo. Eu vou fazer 3 fileiras de furo. Tá vendo? Dá pra ver? E aí, agora eu vou tirar essa colherzinha daqui. Colocar uma colherzinha. E com ela mesmo, com o copão mesmo, eu vou molhar o bolo ainda quente. Eu acabei de tirar ele do forno. Por que ainda quente, Pro? Porque quando o bolo tá quente, ele recebe melhor. Se você gosta de um bolo molhadinho, que seria a proposta de hoje, tá? A não ser que a mamãe goste de bolo seco para tomar com leite. Tem gente que gosta do bolinho seco, né? Então, aí aqui você vai molhar, distribuir bem o leite condensado, tá? Agora você pode parar, quase já acabou, né? E você vai colocar o coco, pode ser o coquinho raladinho ou flocos, tá? E aí você vai colocar o coco por cima. Ai, dando até água na boca. E aí, olha lá, ó. Você pode dar mais uma molhadinha, tá bom? Agora Ó, dá mais uma Porque molhadinha. eu tinha pensado assim. Você tinha feito o bolo, colocou o negócio em cima, depois encheu o negócio todo de coco. Eu falei assim, mano, eu já comi mais aquele negocinho, né? Tá vendo? Que o sorvete no bolo, Ah, é? um pouquinho. Aí eu já comi Então- mais aqueles lá, e depois que você passou esse negócio aí por cima, eu falei, agora sim. Ai, que bom, que bom. Espero que você goste também, né? Mas não se esqueça que esse bolo, olha aqui, ó. Eu tô segurando aqui porque a forma mesmo tá quente, porque eu acabei de tirar do forno, tá? Olha lá, esse bolo, você não esqueça de falar pra mamãe Feliz Dia das Mães. E fala pra ela que ela merece um bolo delicioso para festejar o domingo, o Dia das Mães. É claro que talvez você faça na sexta, no sábado, né? E aí não vai esperar até domingo para comer. Aí vocês combinam a hora certa de fazer, tá bom? Fala, meu amor. Eu preciso encerrar o vídeo, tá muito grande esse vídeo.